Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, o nosso canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, que aborda para si e consigo diferentes temas sobre o mundo fantástico da resolução extrajudicial de conflitos. Mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e as práticas colaborativas, hoje cada vez mais abraçadas pela administração pública, na realidade angolana, e trazemos aqui uma série de vídeos e temas para partilhar com todos vocês. Na certeza, porém, sempre que vocês poderão trazer-nos aqui sugestões de temas, também apresentarem as vossas questões, ou ainda sugestão de temas, não podendo apresentar sugestões de temas, podem fazê-los por via de questões e que nós teremos todo o gosto, como já fizemos aqui noutras oportunidades, de responder a estas questões. Temos toda vontade, temos toda a intenção de continuar a interagir com cada um de vocês. Então, coloquem os likes, coloquem os gostos, como são chamados também, e façam a partilha dos conteúdos. Na certeza, sempre, de que eles são importantes para si e, não sendo importantes para si agora, poderão ser futuramente. Mas também, e porque não se sabe, poderão ser importantes para outras pessoas no seu círculo de amizades e de conhecimentos que talvez não tenham oportunidade por não conhecerem o nosso canal e, com a partilha, poderão passar a conhecer e talvez até interessar-se sobre essas matérias. Outro sim tem que ver com o facto de o YouTube considerar como relevantes os vídeos em função de uma série de critérios, dentre eles o número de visualizações e da interação através dos likes e das partilhas, pelo que, querendo dar-nos o apoio necessário, por favor, façam-no também por esta via. Se não o fizerem, tem algum problema? Não. Exatamente. Porquê? Porque a nossa intenção é deixar aqui registados vários conteúdos sobre o mundo e o panorama da resolução institucional de conflitos, sendo certo que, não sendo vistos hoje, serão vistos num outro dia, quando se fizer a oportunidade. Muito bem. Para evitar situações que se prendem com desconhecimento, conhecimento deficiente, interpretação deficiente de determinados temas que dizem respeito à resolução extrajudicial de litígios, é que nós trazemos aqui, no nosso espaço, no Camacel News, uma série de rubricas que tratam de temas concretos, mas também que procuram responder a determinadas inquietações. É o caso de hoje. No caso de hoje, nós trazemos o segundo episódio, a segunda parte, se quisermos, de uma primeira em que nos versamos sobre um tema, uma questão que foi levantada por escritório de advogados relativamente o efeito do acordo de mediação lavrado em sede de uma mediação institucionalizada realizada no Centro Público de Resolução de Conflitos, no caso, o CREL. Sobre essa questão, ou melhor, sobre essa situação, assenta fundamentalmente a questão de saber se esses acordos, uma vez realizados, deverão ser obrigatoriamente, para que possam produzir os efeitos pretendidos pelas partes, homologados por um tribunal, no caso, por via da sentença homologatória. Ehm, sobre esta vexata question, sobre essa questão, se colocaram em posições diferentes eh, conservadores e notários, consultados ouvidos pelos escritores de advogados, o Estado de Advogados, que colocou essa questão, que melhor, querendo saber, por favor, tenham atenção à primeira parte e poderão fazer devido enquadramento, e que, dizia eu, solicitada então a intervenção de quem de direito, no caso a DENIRN, a Direção Nacional eh, de Registro e de Notariado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, essa se pronunciou colocando aqui presente, ou ali presente naquele parecer, a sua posição relativamente a essa questão que foi levantada ou que foi colocada. E é sobre isso que nós vamos versar aqui na segunda parte. Como dissemos, a nossa intenção é trazer pelo menos três momentos: o momento da tese, da antítese e da síntese, ou seja, o momento em que, no primeiro capítulo, apresentamos a posição, ou melhor, a questão e as fundamentações para esta mesma questão,
por via dos escritores de advogados e, agora, no segundo, apresentamos a posição em sede do parecer, resposta da direção competente do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Aliás, lá está aqui o mote, que poderemos olhar mais lá para frente e saber se efetivamente seria ou não seria a direção competente em razão da matéria, na medida em que antes deste momento que estamos a falar agora, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tinha uma direção especializada na matéria de resolução de conflitos, pelo menos por via das suas atribuições, que é a Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios. Direção essa, como vimos também, e há um vídeo aqui no canal a respeito disso, foi extinta recentemente com a aprovação do novo Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Muito bem. Então, indo ao bojo da questão, como dizem nossos colegas brasileiros, procurou-se saber então se seria obrigatório ou não a homologação de um acordo de regulação do exercício da autoridade parental, na medida em que esta questão que foi levantada insere-se no âmbito das competências ou das atribuições dos centros de resolução de litígios ou da resolução de litígios por via da mediação, que também já dissemos que ela pode ser institucionalizada ou ad hoc, mas no caso em concreto estamos a falar de uma mediação institucionalizada. Então aqui no âmbito da competência para a resolução de conflitos em sede de processos de família ou conflitos de família. No caso concreto, e sendo mais específico, no que respeita ao exercício da autoridade parental ou autoridade paternal, como também conhecemos. Então, a questão se mereceria ou careceria ou não de homologação um acordo para que possa valer, de facto, para a finalidade que as partes pretendem. Aqui, fazendo um pequeno recuo, é necessário, nos termos da lei, Código da Família, no caso, que para que um divórcio possa ser decretado fora dos tribunais, seja pela conservatória, que não existam questões obrigatórias ou matérias sobre as quais é necessário que haja acordo entre as partes ou uma sentença judicial transitada em julgado, mormente naquelas questões que sobre elas exige a lei, ou acordos obrigatórios, ou então que não existam essas questões. Por exemplo, a questão de alimentos aos filhos menores e a questão da guarda de filhos menores não se coloca se não houver filhos menores na relação. Não é? Por exemplo, a questão da casa de morada de família não se coloca se não houver casa de morada de família. A questão de alimentos a cônjuges ou outros que se entenderem necessários também não se colocariam se não carecessem essas pessoas ou este cônjuge de alimentos e assim sucessivamente. Então, a exclusão seria por uma das duas vias, ou por inexistência, e logo não se colocaria a questão logo a partida, ou então porque elas vêm resolvidas a posterior, no caso aqui com uma sentença transitada em julgado, se submetida aos tribunais, ou então por acordo das partes, aqui questão subjacente, lavrado em sede de mediação de conflitos. É verdade, e sabemos também, desculpa, que só o acordo das partes, por si só, não é o bastante para que possa afastar a aplicação obrigatória, ou melhor, a realização obrigatória da, ahm, do afastamento, permita uma expressão, destes pressupostos, desses requisitos que são os que nós acabamos de mencionar, para que o divórcio seja decretado por via extrajudicial ou por via de notário. Ou seja, por via extrajudicial e por via de notário, que é a questão que nós estamos a notário, conservatório, peço perdão, via da conservatória, porque é isto que nós estamos aqui a falar. Não é? Então, não basta que sejam qualquer acordo, as partes sentarem e dizer, olha, está muito bem, nós vamos fazer desta ou daquela forma, ou aceito o valor de Y ou Z, e sobre essas questões que seriam então as tais obrigatórias, não temos problemas, não temos mais o que tratar, porque estamos acertados a respeito. A lei é clara quando nos obriga a uma sentença transitada em julgado, ou então a um instrumento
equivalente, que seria aqui eh, um acordo lavrado em sede de mediação, sendo que sobre este ponto em concreto é que se coloca a questão de saber se careceria ainda de homologação ou não. Mas pronto, vamos direto ao ponto, sem mais voltas, como se posicionou a Direção Nacional de Identificação, Registro e de Notariado do Ministério da Justiça dos Direitos Humanos. Bem, o pronunciamento da direção começa logo, infelizmente não temos aqui para o exibir, mas poderemos fazê-lo no próximo vídeo, prometemos fazê-lo no próximo vídeo. Dizia que o pronunciamento começa, de facto, com uma sustentação, ou pelo menos com a indicação de uma sustentação de direito, de facto, e também doutrinal da posição trazida pela direção nacional. Ou seja, procura esclarecer a sua posição, o seu modo de ver a questão, quer com os factos aduzidos pelas partes, para que se possa fazer o devido enquadramento, a subsunção dos factos aos conceitos jurídicos e, por isso, também quer a fundamentação de direito, como, e não obstante a já existir fundamentação de direito, também aponta a doutrina como sendo uma fonte para a a sedimentação da sua posição. No entanto, ao longo do parecer, na verdade, nós encontramos sim os factos e a subsunção dos conceitos jurídicos e também a fundamentação jurídica da posição apresentada. No entanto, não encontramos doutrina neste parecer. Não que não existam doutrinas sobre a matéria, existem várias, e que podiam, no nosso ponto de vista, ser chamadas também para sustentar eventualmente uma ou outra posição, mas a verdade é que, porém, não foram trazidos aqui argumentos ou fundamentação doutrinária. Mas talvez porque se entendeu ao longo do percurso que fosse desnecessária, mas que também não limitou, ou pelo menos não impediu, que fosse apresentada a fundamentação bastante e os termos, ou fundamentação bastante, para que a posição do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos pudesse, nos seus termos, serem aqui levantadas, ser aqui apresentadas. Continuando, então, neste mesmo parecer, eh, chama atenção na parte preambular, se assim quisermos eh, considerar, na parte inicial, na parte ainda da- do início, do prelúdio deste, deste parecer, que estas matérias, as matérias que se prendem com direitos da família, matérias que se prendem com interesses de menores, matérias que se prendem com este núcleo fundamental, são matérias de interesse capital para o Estado e que por essa razão, existem uma série de instrumentos jurídicos, desde o Código da Família, a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que sobre elas versam. Isso, de facto, é verdade. Aliás, e nós vamos mais longe. O Ministério da Justiça, nesse quesito, está absolutamente certo e nem é uma questão a discutir, na medida em que a família é o núcleo fundamental, a criança tem prioridade absoluta, à luz da nossa Constituição e da lei, pelo que não se colocam questionamentos a esse respeito. A nível da política pública, eh, eh, e legislativa, no parecer se faz menção da existência ou indicação da existência, de facto, desta concretização por via de leis infraconstitucionais e também o facto de existirem estruturas a nível do aparelho administrativo que olham para essas matérias com a particularidade que merecem, com a atenção que merecem, para que possam ser respondidas de modo expedito, de modo adequado às necessidades dos cidadãos. Continua, no parecer,
apresentando a questão, ou melhor, enquadrando a questão nos termos do artigo 87 87 87 do Código da Família, relativamente à questão do divórcio e os pressupostos para o divórcio ser realizado por via da conservatória, que tem que ver com os pressupostos que a lei define, aliás, que falamos no início da nossa locução. E que também, de facto, se coloca aqui de modo supletivo, se assim quisermos, e como aponta também o próprio parecer, uma forma distinta de resolução de conflitos, ou seja, uma forma distinta de atender a essa necessidade. Tal é a importância que a ela é votada pela administração pública, pelo Estado, nos termos da Constituição e da lei, de sorte que, e diz o parecer, de modo supletivo, ou melhor, criou-se um regime supletivo, eh, sustentado por via de uma legislação especial, com órgãos auxiliares do poder, criando órgãos que auxiliam o poder judicial na realização do seu fim, ou seja, a realização da justiça, a tutela jurisdicional efetiva, entende e fundamentam com base no parecer, ou melhor, fundamentam nos termos do parecer, a existência de uma lei especial e supletiva e a criação desses órgãos que vêm então apoiar os tribunais. Ou seja, dito de outro modo, o entendimento que temos desta nota, deste apontamento, é que considera a direção, de facto, os órgãos de resolução social de conflitos como órgãos supletivos, órgãos auxiliares à atividade judicial, no caso, não jurisdicional, judicial, e se insere neste âmbito, então, o CREL como um serviço executivo que vem a apoiar os tribunais, diminuindo a carga dos tribunais, permitindo com isso que as partes, os interessados, possam ter alternativamente uma outra forma de ver resolvida determinadas questões, determinadas inquietações. Dentre elas, aqui, os temas referentes aos conflitos de família, que vêm previstos no artigo 46 da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, como sendo também competência. Competência desse órgão, aliás, como também o dizem nos termos do parecer, sendo mais concretos, indicando a linha A do número 1 do artigo 46, relativamente à questão da regulação. Hum, com estes fundamentos e terminando aqui a parte de enquadramento, no parecer, a direção refere-se relativamente à necessidade de celeridade processual, à necessidade de desburocratização dos mecanismos administrativos e judiciais de concretização dos direitos e a garantia do acesso à justiça como sendo os elementos basilares que fundamentam a criação, então, desses órgãos ou de um regime suplementar ou supletivo, melhor dito, de resolução de conflitos ou de resposta à- às atividades e ao trabalho feito pelos órgãos judiciais. Bem, para quem nos acompanha já há algum tempo, escusado será dizer que não vemos muito bem nessa perspectiva os órgãos de resolução extrajudicial de litígios, sejam eles públicos ou privados. Temos uma visão muito diferente a esse capítulo, mas que pronto, aceitamos também esta apresentada pelo Ministério da Justiça nesse parecer, por ser para muitos, de facto, o modo como entendem que se deve qualificar e se olhar para os métodos adequados de resolução de conflitos e os diferentes órgãos que concorrem na resolução de conflitos. Se calhar, olhando para o aparelho administrativo, talvez se possa aceitar isto, na medida em que a função judicial, hoje, pela divisão das tarefas do Estado, dos diferentes poderes, cabe ao Poder Judicial, mas, na verdade, jurisdição é mais do que o Poder Judicial. A jurisdição vai para além do poder Judicial, pelo que
não, não sufragamos exatamente esta posição de todo. Mas pronto, isso é pano para outra manga e podemos encontrar também aqui nos vídeos do Camacel mais informação sobre esse nosso posicionamento. Continuando, no parecer apresentado pela DENIRN, nos encontramos também uma fundamentação a nível do enquadramento concreto do tema, como sendo a existência de um conflito positivo de normas de aplicação, de normas aplicáveis a essa situação ou a essa questão em concreto. Dito de outro modo, a direção nacional advoga que, de facto, diante desta situação que se nos apresenta, em que nós temos dois órgãos, um a Conservatória do Registro Civil e o outro o Centro de Resolução de Conflitos, CREL, configura um conflito positivo de normas que mandam ambas aplicar a mesma solução, mandam a ambas ou determinam ambas que se possa encontrar determinada solução por via de um ou de outro mecanismo. Ou seja, no fundo estaríamos a falar aqui, se enquadrarmos também a via judicial, de três, mas para os extrajudiciais, para os que se aplicam no âmbito da atividade da administração pública, entenda-se o executivo, estaríamos a falar fundamentalmente desses dois. Eh, as conservatórias, que são serviços administrativos, e os centros de resolução de conflitos, que também são serviços administrativos ou instrumentais, se assim quisermos, ambos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Então, entenda, Danilo, que de facto nós estamos aqui diante de uma situação, de um conflito de normas aplicáveis a uma mesma situação e que, por um lado, reguladas por uma norma geral, que aplicáveis aos serviços da conservatória, e, por outro lado, reguladas por uma norma especial que manda aplicar por via dos centros de resolução extrajudicial de litígio, no caso em concreto do CREL. A questão que se coloca ao final, que é de saber se sobre estes acordos de resolução extrajudicial de conflitos por via da mediação, se deve ou não se deve, então, eh, se deve ou não se deve, então, levar a dizíamos sobre o fundo da questão que fundamenta a necessidade deste parecer e da questão que foi suscitada, que é, ao final de saber se existindo esses dois caminhos e muito bem identificados pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos neste parecer, ou seja, pela via da conservatória e pela via dos acordos de mediação, nos termos do artigo 46 e seguinte, se é possível por esta via nós termos a regulação, a matéria de regulação resolvida, se é verdade isto, se é verdade, e fraseando aqui a posição do Ministério da Justiça, que temos um conflito positivo de normas, uma por via de uma disposição especial, de uma norma especial, que seria então a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, e a outra que se entende como lei geral, que é aquela que regula a atividade dos serviços das conservatórias para o efeito daqui da matéria que se prende com o divórcio, se estaríamos, ou se seria ou não seria, então, necessário um reconhecimento notarial. Ou melhor, o reconhecimento, ou melhor, a homologação destes acordos. A verdade é que essa questão em concreto, essa questão do fundo, não vem respondida. Essa questão de fundo não vem respondida na medida em que a questão que se levanta aqui é mais do que o enquadramento e que me parece feito da melhor maneira, ou feito, pelo menos, muito bem, sem prejuízos de outros aditamentos que se poderão fazer, e aqui não quero adiantar aquela que será a nossa resposta para a terceira e última parte desta sequência de vídeos, mas a verdade é que
o ponto fundamental que aqui é colocado não é se a conservatória pode e deve fazê-lo nos termos do que a lei prevê como sua atividade e também olhando para as disposições do Código da Família, não é se a lei de mediação de conflitos e conciliação prevê e como prevê e os termos em que ela deve ser aplicada. No fundo, a questão que se coloca não é esta, porque é claro e é líquido. Eh, Quer um diploma, quer outro, apresentam, de facto, este como um caminho possível, ou seja, pela conservatória, conseguir-se fazer o divórcio, desde que tenham os pressupostos reunidos, e aqui a aplicação do Código da Família e a exigência, nos termos desse mesmo código, e disposições aplicáveis do Código de Processo Civil, se a memória não me atraiçoa, a exigência de termos uma sentença transitada em julgado sobre aquelas matérias que conformam os acordos obrigatórios. A lei de mediação, conflitos e conciliação não vai a essa medida, ou seja, não exige uma sentença transitada em julgado, mas que existam acordos de mediação. Em que termos devem ser apresentados esses acordos? Esses acordos, e para o efeito pretendido, carecem de uma outra formalidade que seria a homologação? Não carecem de homologação? Por que não careceriam de homologação ou por que careceriam de homologação? Ou seja, temos aqui a indicação, sim, dos dois caminhos, e sobre isto não há discussão, não é esse o fundo da questão, mas há aqui, de facto, a indicação dos dois caminhos pelo notário, ou pela conservatória e pelo CREL, os pressupostos estabelecidos por lei e aplicáveis, uma norma geral e uma norma especial para o efeito, especial entende-se sobre a matéria de mediação de conflitos, mas que o fundo da questão queira de saber se há ou não há obrigação de homologação, no fundo, vai remetida outra vez para esses mesmos diplomas, na medida em que se faz nota aqui de que existe um conflito positivo de regulação dessas mesmas matérias, sendo uma de modo geral e outra de modo especial. Mas a questão de fundo não é, no nosso ponto de vista, pelo menos de modo preliminar, não nos parece que esteja já respondida ou que tenha sido efetivamente respondida. Pelo que fica a dúvida, fica a questão de saber se efetivamente alguém, tendo em mãos um acordo de mediação lavrado no centro público, no CREL, que sobre estas matérias que conformam os acordos obrigatórios ou as matérias sobre as quais se exige uma solução final, seja ela por via do acordo ou então por via de sentença, se com isto, se com este documento, com esse acordo lavrado no CREL, está ou não está reunido o pressuposto, ou se ele careceria de uma homologação judicial ou para que pudesse a conservatória dar seguimento ao seu trabalho. Ou seja, seria, ou o que está aqui a se dizer é que por via do CREL, não é? O divórcio, o divórcio pode ser decretado, o divórcio pode ser determinado, a regulação do exercício da autoridade parental pode ser determinada. O que é que se está a responder efetivamente no que ao que a questão levantada diz respeito? Pronto, aqui no meu ponto de vista, algumas zonas cinzentas que precisamos clarificar e que não estão clarificadas. Há aqui outras questões colaterais que devem ser levantadas a nível de enquadramento também, para que se possa responder devidamente o que aqui se questiona. Desde logo, se o CREL tem ou não tem competência e em que termos deve o processo tramitar, para que se possam decretar divórcios por via da mediação. Se tratando de questões de menores, como é que elas devem tramitar? Se o acordo, por si só, tem força executiva ou não, e com efeito vinculativo bastante para substituir uma sentença transitada em julgado, se o legislador foi muito mais rigoroso
ao exigir a sentença transitada em julgado e agora é menos rigoroso, não exigindo um documento que tenha força probatória equivalente ou que se exija alguma formalidade adicional. Por que razão isso acontece? Portanto, há uma série de temas, há uma série de questões que se levantam e necessárias e obrigatórias para que se possa efetivamente perceber se este caminho é o caminho mais correto ou não. Mas ainda porque entendemos ser um parecer ou uma questão colocada e um parecer que vem em resposta a uma inquietação que é premente de um tema que não se discute nas faculdades e que a função pedagógica ou didática vem ao de cima. Entendo ter-se conseguido ou ter-se pretendido fazê-lo com a forma como foi construída a narrativa, no discurso escrito aqui neste parecer, na fase inicial, lembrando que se apontam lei, os factos e a própria doutrina sobre essas matérias, mas que, no entanto, não vêm mencionadas ao final, pelo que esvazia um bocadinho o parecer, no entanto, deixando bem clara a intenção do, do- da direção quando, de facto, indica a existência de doutrinas sobre essas matérias, indica a existência de legislação especial sobre essa matéria, pelo que serão panos para outra manga e nós poderemos trazer aqui no último vídeo dessa nossa série. Aproveitaremos também, obviamente, o último vídeo para esclarecer alguma nota menos precisa, menos rigorosa que foi apresentada agora ou no primeiro vídeo, para que a nível do enquadramento possamos estar de facto alinhados e falar sobre a mesma coisa. Então, por hoje ficamos por aqui e vemos em breve no próximo Camacel Atualidade. Um bem-aja a todos, fiquem bem.